Querem receber revelação e visão do trono de Deus, amém? Deus começa aí a mostrar para João. Isaías viu o trono de Deus, agora João está vendo aí o trono de Deus, amém? E o trono de Deus, a gente precisa ter uma visão do trono de Deus, amém? Deus, Ele quer despertar sobre nós. O negócio de Deus, irmãos, é a salvação. Por isso que Ele coloca lá no trono dele um arco-íris que fala da salvação, do sinal, da aliança da salvação que Ele fez com Noé, amém? A esmeralda ali, o negócio de Deus é salvação. E aí, quando João vê ali o trono de Deus, depois olhei e eis que somente uma porta aberta no céu, também a voz, sobe para cá. Nós precisamos subir para a dimensão de Deus. Diga avivamento. Eu quero continuar falando sobre avivamento. E avivamento é ter visão daquilo que mexe com Deus. Nós precisamos de paixão por almas, amém? Avivamento é quando a gente começa a ter o fogo. Ele diz que há olhos por dentro e por fora. Ao redor do trono há também 24 anciãos assentados. Do trono lâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem as 7 tochas de fogo. O avivamento ali, queridos, há um rio. Diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos. Deus quer se revelar nessa geração, nesse tempo, amém? E a igreja, mesmo que ela esteja lotada nos domingos, mas se ela não tiver revelação do trono de Deus, se ela não tiver paixão por almas, e um pregador que teve uma visão, agora eu quero falar, a gente precisa ter a visão do trono, amém? Mas a gente precisa ter a visão do fogo de Deus, mas a gente precisa ter a visão do inferno, que é uma temática que a igreja não costuma hoje. A igreja dessa geração hoje tem até uma relativização, né? A graça, todo mundo vai ser salvo. E aí é incoerente com o evangelho, porque Jesus falou mais de inferno do que muitos outros temas, né? E aí conta-se a história de um pregador que era famosíssimo, conhecido no mundo inteiro. E ele tinha sido poderosamente usado por Deus. Relatou que ele teve uma experiência com Deus, que ele teve uma visão, que ele saiu daquela visão cheio de temor. E ele estava assim como que em êxtase, como que fora de si mesmo. Qual foi a visão que ele teve? Ele teve uma visão, ele enxergava uma enorme multidão em um profundo abismo. Aquele abismo cercado de fogo, como que aquela multidão presa no manicômio no universo. E aquele manicômio no universo, ali no meio dos planetas, era o inferno. Ele viu aquela multidão queimando no inferno. E ele nunca mais conseguiu ser o mesmo homem. Nós precisamos de uma visão. A igreja, para viver o avivamento, precisa de uma revelação. Nunca falei sobre o inferno. Eu até, não sei se aqui na IEV eu já tinha um livro da Mary Baxter, que era a Divina Revelação do Inferno. Eu até preguei contra, eu disse, ninguém lê esse livro não. Mas hoje, a gente não é dono da verdade, amém? A gente não é secretário de Deus, a gente não tem todas as informações. Deus, Ele tem o conselho da sua soberana vontade. E aí, queridos, hoje, falando em avivamento, eu queria com muita sabedoria, temor e tremor dizer, Senhor, nos dá uma revelação do inferno também. Não somente do fogo de Deus, mas do fogo do inferno. Por quê? Porque se a gente, como esse pregador que teve essa visão, ele era famosinho, mas ele saiu transtornado e transformado no seu ministério quando ele teve essa visão da realidade do inferno. Que hoje a igreja não tem muito, na verdade quase que não se fala de inferno. É ou não é verdade, queridos? E aí, eu queria fazer uma interrogação. Renovação espiritual, chamas de avivamento. Toda vez que há um avivamento, queridos, há um sacudir, há um derramar. Pessoas são tocadas pelo fogo do Espírito Santo. E pessoas são mergulhadas na revelação do fogo do inferno. E elas clamam por uma nova vida, por redenção, por libertação das correntes do pecado. Amém, queridos? Quantos estão comigo aqui?
E não existe renovação espiritual e avivamento se a gente não experimentar essa chama. Mas agora, eu queria que você refletisse nessa interrogação, nesse questionamento. Será que Deus poderia nos confiar tão grandiosa revelação que Ele deu para esse pregador? Será que Deus pode me dar essa revelação do inferno? Será que eu consigo experimentar essa revelação? Que nós já passamos pela escola da oração, pela escola do sofrimento, não é verdade? A gente só quer as coisas na mão. Me dá isso. Eu até agora comecei esse culto falando de bênçãos materiais, financeiras. Isso é bom, amém? Isso é legal, mas o reino de Deus está para além disso. Deus vai nos dar tudo que a gente precisa. Irmão, diga para o seu irmão aí, querido, os gentios é que andam preocupados quanto ao que há vez de comer, de beber, de vestir. É os gentios, é os pagãos, é os que servem a ídolos. Mas você e eu estamos preocupados com as coisas do alto, com a visão do trono de Deus, com a visão do inferno, com a visão, amém? Diga para o seu irmão, você vai ser um guerreiro que passa pela escola da oração, que passa pela escola do sofrimento, que diz: Deus, me dá, Senhor, revelações poderosas. Eu quero sentir o que tu sente, amém? Eu quero ser atordoado pelo inferno. Irmãos, feliz é aquele homem, aquela mulher de Deus, que o Senhor, que o Pai Celestial pode comunicar essa visão, amém? Ele diz: bem-aventurado os pequeninos, porque eles vão receber a visão. Ele ocultou essas coisas aos grandes, aos sábios e aos entendidos, mas Ele deu aos pequeninos. Sabe por quê, queridos? Eu fico olhando, né? Os 24 anciãos diante do trono de Deus, na verdade ali é sentado, né? Ao lado do trono, depois eles se prostram, jogam suas coroas, sabe? Aqueles anciãos, aquele cara de maracujá velho, sabe? Aqueles velhinhos de oração que ninguém conhece eles, aquelas velhinhas de oração que oram anos e anos. Hoje eu fui ler uma história, nunca me passou pela cabeça, eu fui ler a história da primeira igreja batista de Manaus. Aí eu vi lá, família Nelson lá, e aí eu comecei a buscar dentro do meu coração assim, esses anciãos, que eu sei que eles são mais famosos no céu do que eu que estou fazendo live aqui, que pode alcançar pessoas, amém? Que faço um conteúdo digital que eterniza na internet, mas pessoas que estão no trono de Deus, clamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Diga: a escola da oração é o lugar onde Deus nos dá essa felicidade de receber essa revelação. Ninguém vai além da visão que tem. Diga para o seu irmão: você precisa da visão, da revelação. Abre os olhos do meu coração, Senhor, eu quero te ver. Paulo fez essa oração, né? Abre os olhos do meu coração, Senhor, eu quero te ver. Amém, queridos? Eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver. Esses dias mesmo, né, eu trato aqui de testemunhos assim. Alguns dias atrás, a Esther Pai, a gente vai fazer um grupo de devocional na escola. Eu me lembrei lá do meu ensino médio. Eu fui evocado lá para caramba, minha filha, eu me vi nela. E ali eu vi a Esther e ela dizendo: pai, e aí vai ser o nome do grupo de devocional Essência, porque a gente está voltando à essência. E o que nos une é várias igrejas ali, vários jovens de várias igrejas, mas é a essência que nos une. E hoje ela disse que estava lá na sala e todo mundo com a Bíblia na mão, lendo. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. E ela não está pedindo para me contar não, mas a gente tem que dar glória a Deus, amém? Por aquilo que acontece. Diga: a visão. Você só vai até onde você tem revelação, onde você tem visão. Eu e você não vamos além da nossa visão, daquilo que a gente recebeu de revelação do Senhor, amém? E eu quero declarar sobre a tua vida, não é sobre teólogos intelectualizados, não tem condições de romper a cortina dos países aí que estão fechados para o Evangelho. Irmãos, eu queria que você agora analisasse comigo com muita
sensibilidade, que você prestasse atenção. Não é teólogos, amém, que vão fazer com que os países que estão lá, a China comunista, ali a Coreia do Norte 100% comunista, fechada, assassinando cristãos, fechando igreja. Não é intelectuais que vão ter essa visão de Deus, amém. Um dia veio americanos para cá, envelheceram aqui, amém, saíram rasgando essas matas virgens aí, esses rios. Agora é hora da nação brasileira se levantar debaixo de uma revelação de que tem pessoas indo para o inferno, amém, queridos. Nós não estamos aqui numa igreja minimizada, não, uma igreja de um bairrozinho, de um negocinho, não. Deus tem algo poderoso nas nações, amém? E Deus não vai chamar os intelectuais desse tempo, Deus não vai chamar os sábios e doutos e escolher. Ele vai chamar quem? Pessoas que estão dispostas a romper a cultura religiosa. Meu irmão, pensa nos países islâmicos, onde ser cristão lá é ser expulso de casa. Me converti, entreguei para Jesus a minha vida, é expulso de casa, irmão. No mínimo, expulso de casa. Tira toda a possibilidade de viver como um cidadão comum. E a maior parte das vezes é martirizado. É ou não é, queridos? Isso a grande mídia não divulga, mas é a realidade. Só é dar um Google aí e ver como é que é a vida do cristão lá no mundo muçulmano, em países islâmicos. Só é dar um Google aí. Amém? Perseguição. Quanta superstição, irmãos. Dentro da igreja evangélica, superstição. Agora estão relativizando tudo. O inferno não existe. É ou não é? Inferno não existe. Então para que a gente vai pregar o evangelho? Para quê? Salvar de quê? Tem que salvar de alguma coisa. O cara é salvo de quê? Diga para o seu irmão, salvação é de alguma coisa. É salvo do inferno. É ou não é? Se não existe inferno, salvar para quê? Para que pregar o evangelho, né? Mas, infelizmente, existe. Não é? Várias doutrinas. Vamos analisar aqui alguns dados aqui. Doutrinas milenares, irmãos. Religiões, talvez só homens com menos intelecto e mais visão sejam capazes de cumprir um chamado poderoso de Deus, amém? Eu não estou falando contra a intelectualidade não, amém? Eu estudo, está aqui, venho pregar, creio no poder da palavra e no poder do Espírito, amém? Creio, mas tem gente que endeusa o estudo, que endeusa, que coloca aquilo num lugar que Deus não é estudável, amém? Deus está para além. Ninguém pode fazer um estudo de... Hoje mesmo eu pensando sobre teologia. Deus não dá para ser estudado. Não dá para fazer autópsia de Deus, porque Ele é para além do tempo, do espaço, da razão. Você precisa experimentar.